regozija o nosso coração. Não é verdade? Glória a Deus. Amém? Amados, eu vou continuar a ministração de quinta. Mas é um texto bem conhecido, só vou te colocar dentro aí. Amém? Para que a gente possa... não precisa abrir lá, tá? Hoje você vai abrir aí em Êxodo 33:15. Aleluia, porque é a continuação da ministração de quinta. Aleluia. Nós estávamos falando, na última ministração, sobre a vida de Elias. Quem não estava aqui? Só para que eu consiga... Levante as mãos, você que não estava aqui na quinta-feira. Poucas pessoas, o restante estavam. Então acho que a gente consegue caminhar nessa visão. A Bíblia fala, né, que Elias estava numa fase difícil da sua vida, apesar de ter sido um homem que foi um instrumento do Senhor, operou vários milagres, mas tem uma crise na sua vida. Entrou em um período aí de não querer mais viver, de um cansaço físico e pediu a morte, mas ele tinha dado um fim na sua carreira. Porém, Deus ainda não tinha terminado o que tinha na vida de Elias. E aí a gente sabe que no fim da sua vida Deus opera. Deus ainda disse para ele: come, bebe, se alimenta bem, porque ainda tem uma caminhada longa para frente para você. E aí Deus falou para ele assim: levanta, reage, porque ainda tem 3 pessoas para que seja ungido através da sua vida. Ou seja, e agora eu quero falar sobre Moisés nessa noite, porque eu quero continuar com você no mesmo raciocínio. Por que nós estamos ministrando essa palavra hoje? Porque se tem uma das coisas que realmente nós somos tomados, nós já vamos ler o texto, tá? E que nós somos levados, e isso a dia, é a desistência, a nos querermos desistir de algo. Desistir de um projeto, desistir da vida, desistir de amigos, de pessoas, né, que a gente acredita que são amigos. E a gente passa por esse processo de desistência na nossa vida. Mas o que nos fazem desistir é justamente não conseguir superar o período difícil. Então eu venho declarar nesta noite, quero continuar aquilo de quinta, que nós não fomos chamados para desistir. Você pode olhar para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: você não foi chamado para desistir. Amém? E nós precisamos acreditar nisso, nessa palavra. Abre Êxodo 33:15. O texto diz assim: então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Você pode ler junto comigo? Se a tua não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém? Quem tem essa certeza? Hoje já foi louvado aqui algumas coisas sobre isso. E eu quero já partilhar com vocês aqui. Deixa eu só achar meu ponto de... Amados, a Bíblia fala assim, Êxodo 4, versículo 10, que Deus aparece a Moisés e Deus dá uma ordem para ele. E aí a Bíblia fala assim que Moisés, como qualquer outro homem, começa a dar desculpas para Deus. E ele olha para o Senhor, quando Deus chama ele para uma missão, para algo específico, ele começa a olhar para a sua capacidade. E ele começa a encontrar algumas desculpas para Deus. Ou de fato, algumas verdades que para ele seria. E ele fala para o Senhor: Deus, eu não sou um homem eloquente. Eu tenho dificuldade na minha fala. Eu tenho a fala pesada, eu não consigo lidar com comunicação. Eu tenho dificuldade para me comunicar. E aí o texto vai dizendo para ele assim, que no versículo 11, que o Senhor começa a fazer uma pergunta para Moisés. E Deus fala para ele assim: Moisés, quem fez o homem? Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? E Deus começa a despertar e a provocar algo nele. Quem fez o cego? Ou quem fez aquele que o enxerga? Não sou eu, o Senhor? E aí o texto continua dizendo para nós no 12,
que Deus dá uma ordem para ele e fala para ele assim: vai, pois, você agora, porque eu te escolhi. Vai, pois, você agora, e não tenha medo do que você vai precisar falar, porque eu liberarei uma palavra sobre a sua boca. Ou seja, Moisés olha para a sua incapacidade, olha para os seus limites, olha para os seus medos, e ele começa a arranjar uma maneira e um jeito de não se lançar para aquilo que Deus queria. Mas Deus, como o Senhor da nossa vida, como Deus que nos dá estratégia, como o Senhor que nos capacita, Ele é sempre Deus que enxerga muito além do que eu vejo. E Deus enxergou em Moisés um homem específico para uma missão específica. E eu quero que você ergue as suas mãos, porque talvez você tenha olhado para você e talvez você tenha até desejo no seu coração de ser produtivo para Deus, de querer fazer algo para o reino, de querer desenvolver algo para o mundo do Cristo, do Senhor. Mas você olha para si próprio e você tem os seus medos, as suas inseguranças. Mas o Senhor que liderou uma palavra para Moisés é o mesmo Senhor que nós viemos prestar culto hoje. Ele disse: eu coloco uma palavra na sua boca. Ou seja, eu só preciso que você entenda é que eu decidi te escolher. E isso, amados, precisa alegrar nosso coração, de saber que existe um Deus que me escolheu. Porque talvez a gente vem para essa vida e a nossa vida é carregada tanto de coisas sem propósito, que a gente se questiona, a gente começa a olhar para a nossa própria vida e a gente começa a perceber que ela está sem sentido, ou que a gente não tem muitos motivos na vida para ser feliz, que a gente não tem muitos motivos para se alegrar. Mas eu quero dizer que esse olhar é enganoso. O nosso coração é muito enganoso. Mas eu quero liberar para a sua vida que a sua vida tem um plano estabelecido nela. Tem um desenho. Jesus desenhou, Deus desenhou para nós. Fez um projeto na nossa vida muito menos antes de eu nascer. E Deus ia existir. E aí Deus está dizendo para Moisés: aqui é você, Moisés. Pode ir lá. Aí ele disse: não, Senhor, eu estou longe, envia alguém que está mais perto, que é Arão. Ele é comunicativo, olha a transferência. Deus chama Moisés, disse para ele que seria ele arranja um jeito de dizer que ele não podia, que ele tinha dificuldade na fala, e agora ele quer colocar uma outra pessoa no seu lugar, dizendo assim: Deus, fala para Arão ir, Arão está mais perto do lugar do que eu. Meu irmão, não é questão ao outro, é você. Aleluia! Deixe de transferir oportunidades que Deus tem dado para a sua vida. Para qual oportunidade? Para executar o propósito que Ele tem com você. E eu quero liberar sobre a sua vida hoje, querendo o inferno ou não, você vai reagir no meio dos seus medos, no meio dos seus traumas, no meio das suas dificuldades, mas você vai chegar no lugar que Deus tem estabelecido e Ele conta com você. Meu irmão, não importa se Deus me chamou para fazer muito ou para fazer pouco. Esse não é o segredo da minha vida. Porque tem gente que tem muito entusiasmo quando se é algo grande, quando se tem uma proporção enorme. Agora, quando é coisa pequena, que não é notável, ou que ninguém vai perceber, talvez a alegria some do nosso coração. Não importa o quanto Deus te chamou para fazer. O importante é que você faça a medida que Ele colocou na sua vida. E é isso que me alegra, porque quando eu entendo o que
um representante no meio do povo. Gente, com tanta gente para Deus escolher. Deus escolheu Moisés e falou assim: você vai me representar no meio do povo. Você consegue entender isso? No meio de tanta gente, Deus te escolheu. E não é porque nós somos bons. Não é porque somos merecedores. Mas Ele decidiu nos escolher. Você não está sentado aqui ouvindo uma palavra hoje por acaso. Porque Deus te escolheu. E você precisa valorizar as escolhas que Deus fez na sua vida e na minha vida. Não foi qualquer um que me chamou. A Bíblia diz que antes, muito menos de eu nascer, Ele já tinha me chamado. Ele já tinha me escolhido. Ele me amou primeiro. Deus não me amou numa condição que eu amasse Ele primeiro. Porque o ser humano é muito difícil reconhecer Deus primeiro. Mas o texto diz que Deus nos amou primeiro. E isso alegra, precisa alegrar seu coração nessa noite. Aí o texto diz que ele fala assim: Senhor, mas quando eu chegar lá e Faraó perguntar para mim, quem foi que me enviou? O que eu vou dizer para eles? Aí o Senhor disse para eles: se você não tem muito o que dizer, você só vai dizer que o eu sou te enviou. Aleluia! Aí Deus está dizendo para Moisés: não tem problema, eles vão te questionar, vão te perguntar, mas você só vai liberar: eu sou te enviou. Ou seja, levante as suas mãos que tem uma palavra de Deus para você. Eu sou hoje o que você precisar que eu sou. Aleluia! Está triste? Eu sou a tua alegria. Está angustiado? Eu sou a tua paz nessa noite. Está numa situação difícil? Eu tenho liberdade para o teu espírito neste lugar, diz o Senhor. É Deus mandando. É Deus liberando uma palavra sobre a vida de Moisés, dizendo para ele: não tenha medo. Você está indo debaixo de uma autoridade que sou eu. E quantas vezes a gente tem medo de alguma coisa? De enfrentar algumas coisas que são tão pequenas, mas que parecem tão grandes na nossa vida. Aí a Bíblia fala assim, que quando chega em Números 11:11, a Bíblia fala que o povo começa a reclamar. Porque esse povo que Moisés vai conduzir, a Bíblia fala que é um povo muito difícil. É um povo de cerviz dura. É um povo que não ouve a voz de Deus. É um povo que mesmo no meio de tantos sinais ainda é obstinado. Aí a Bíblia fala que Moisés vai falar com o Senhor. E ele fala assim: Senhor, essa missão que tu me deste é muito difícil. Aí ele começa a falar para o Senhor assim: o Senhor colocou uma carga sobre mim muito pesada, e que está difícil para eu conduzir. Aí ele começa a fazer algumas perguntas para Deus. Porventura, Senhor, foi eu que concebi este povo? Foi eu que gerei eles? Aí ele continua falando para o Senhor: porque o Senhor fala de uma maneira comigo, como se eu tivesse que carregá-los no colo. Ou seja, Moisés já não queria nem ir. Já colocou 1001 desculpas porque não tinha e não era apto a falar. Agora ele se encontra com um povo obstinado, um povo duro, um povo rebelde. E aí Deus, na missão que Moisés começa a sentir que ele está, é como se ele tivesse obrigação com aquele povo. E ele fala: eu tenho que carregar eles no colo? Não fui eu que gerei eles. Aí o texto continua. E o Senhor fala de uma maneira como se eu tivesse a responsabilidade de conduzi-lo eles de uma maneira muito delicada. Aí ele fala assim: de onde teria eu carne para alimentar todo esse povo? Porque, gente, era muita gente e eles tinham sua necessidade. Só que Moisés era um homem que Deus tinha escolhido. Então realmente todo o peso estava na vida de Moisés. Aí o texto continua. Aí ele fala assim: porquanto eles começaram a chorar, vinham atrás de Moisés e começaram a reclamar: nós queremos carne, Moisés, nós estamos com fome. Agora você imagine, não era uma pessoa reclamando, era muita gente, fora as crianças. Aí o texto continua, que ele fala assim para Deus: Senhor, eu cheguei a uma conclusão, eu só
tenho que buscar força onde eu não tenho para resolver um problema que não é meu. Porque é assim que nós somos. Se eu perguntar aqui quantas pessoas no nosso meio já não pediu a morte? Moisés está nessa fase. Aí ele fala para o Senhor. Aí ele fala assim: Senhor, se eu tenho achado graças aos teus olhos, não me deixa mais ver o mal. Porque isso para mim é difícil. Retira a minha vida e vai ficar tudo bem. Aí o texto continua. Aí ele diz ao Senhor. O Senhor olha para ele no meio daquela situação. No meio daquele cansaço de Moisés. E Deus dá uma ordem para ele. Moisés ajunta 70 homens. O homem está querendo parar. Analisa comigo. Moisés não está aguentando. É peso demais para ele. É difícil demais para ele. Aí Deus fala para ele assim: Moisés, ajunta 70 homens dos anciãos em Israel e trarás ele perto da tenda. Chama todos os 70 e traz ele para perto da tenda. E ficarão ali com você. Aí o texto continua. Eu, Senhor, descerei lá. E falarei com eles. Aleluia. Você pode erguer as suas mãos? Moisés não entendia. Mas Deus já tinha uma providência. Aleluia. Aleluia. Talvez no meio do que você está vivendo, você está dizendo: eu não consigo, eu não suporto, eu não tenho força. Mas o Senhor está dizendo: apenas obedeça as minhas direções, porque eu sei como trabalhar a teu favor nessa noite. Aleluia. Eu sei como agir, eu sei como fazer. Aí a Bíblia fala assim: sabe por quê, Moisés? Eu tirarei do Espírito que está sobre a sua vida e distribuirei para eles. Aleluia. Você não entendeu? Vou repetir. Deus fala assim: Moisés, que está querendo a morte, junta 70 homens. Traga ele. Eu vou me revelar para vocês lá na tenda. Aleluia. E ele diz assim: eu falarei no meio de vocês. E tem um detalhe: me revelarei lá. Usarei, aleluia, a unção que está sobre a sua vida, que está querendo morrer, e distribuirei para 70 homens. E esses 70 homens te ajudarão na missão. Deus está dizendo: você não está sozinho. Você não está sozinho. Existe uma presença de Deus sobre a sua vida. Um cuidado de Deus. Você acredita nisso? Você crê nisso nessa noite? Aí a Bíblia vai dizer assim: contigo eles levarão a carga. Diga para o teu irmão: você não vai andar sozinho. Quando você se submete a uma direção de Deus, você pode ter certeza que Deus se responsabiliza pela tua caminhada. Nós não estamos sozinhos. Aí o texto diz assim, quando chega lá em Êxodo 8:8, a Bíblia diz que Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: ô Arão, Moisés, você com Arão podia orar pela gente? Ore pela nossa vida. Aqui entra aquela fase das pragas. E aí começou um desencadear de rãs para tudo quanto é lado. Aí a Bíblia fala assim, que eles já não aguentavam mais vivenciar aquele período ruim. Aí chegaram para Moisés e falaram para Moisés e Arão: ore para a gente, para que
situações. Isso me lembra, sabe o quê? A Bíblia fala assim lá no livro de Josué, no capítulo 7, que houve um período, um tempo, que eles vivenciavam guerras e elas eram vencidas. Mas quando chega um dia, a Bíblia fala assim que eles foram lutar com uma cidade muito pequena chamada Ai. E eles perderam a batalha. E esse povo que perdeu a batalha era gente experiente, gente capacitada para a guerra, que tinha armamentos de primeira, que tinha tudo muito bem assim, modernizado, armas assim poderosas. E a Bíblia diz assim que tinha um líder chamado Josué. E aí quando trouxeram a notícia para Josué e disseram assim, olha, nós perdemos a guerra. A Bíblia diz assim que eles ficaram inconformados. Só que Josué não se deu por vencido na situação. Ele diz assim, eu vou orar. E Deus vai revelar o que aconteceu. Aleluia! Ah, meu irmão, gente que toma iniciativa de orar, os resultados são outros. Aí o texto vai dizer que Josué se dobra, se coloca na presença do Senhor, orando, buscando por uma resposta. Aí o Senhor fala para ele, levanta, por que você está prostrado? Israel transgrediu a minha lei, pecou contra a minha vontade, por isso eles perderam a guerra. Então, meu irmão, Deus está procurando gente de intimidade. Você pode olhar para o irmão que está atrás e diga, Deus quer que você tenha intimidade. Às vezes a gente quer que Deus faça tanta coisa, mas Deus está procurando alguém que tenha intimidade, porque esse um que tem intimidade vai ter resultados diferentes de outros. Aí o texto diz para nós, diante dessa situação aqui, que quando chega no Êxodo 8:13, o Senhor fez conforme a palavra. Aí no 14, eles continuam ainda no desafio, porque eles estão sendo perseguidos, eles não têm como sair, Faraó está atrás deles, eles não têm como sair, é um cenário de morte para eles, é uma dificuldade tamanha. Aí quando chega no 14, a Bíblia fala assim que eles juntam todos os seus 600 carros escolhidos, cavalos e cavaleiros, e eles começam a perseguir o povo de Israel. E aí o texto vai dizer para nós que eles começaram a olhar para Moisés e falar assim, Moisés, por que nos tiraste de lá? Por que não deixou a gente morrer lá no sepulcro? Lá no Egito? Será que não tinha sepulcro para a gente ficar lá? Por que nós vamos morrer do mesmo jeito? Nós estamos numa condição de morte, não vai haver saída para nós. Aí o texto diz assim, que ele fala assim, diga ao povo que não temas, que marche. A minha palavra para eles é que marche, porque eles foram orar e Deus não respondeu nada. Mas quando Moisés vai orar, Deus traz uma resposta para ele e dá uma direção para o povo. Diga ao povo que marche e não temais, porque vai ver o livramento que eu, Senhor, vou fazer no meio de vós. Ou seja, quem ora, quem tem intimidade com o Senhor, no meio dos seus conflitos, Deus sempre tem uma solução. Eu quero liberar sobre a sua vida. A igreja realmente precisa voltar à prática da oração. Nós precisamos criar, desenvolver calos no chão, para que Deus venha revelar para nós soluções de problemas que nós não conseguimos olhar e ver a solução para eles. Isso vem de oração, isso vem de busca com o Senhor. Aí o Senhor fala para ele assim, olha, não tenha medo, marcha. E você, Moisés, pega o que eu te dei. O que você tem na mão? Um cajado. Aleluia, é ele que você vai usar. Aleluia, Deus está dizendo, o que você tem hoje na sua mão? Parece piada, né? Como que você vai chegar no meio de um mar com um cajado na mão? O Senhor disse, estenda ele. Toca. E as águas se abrem.
cajado na mão de qualquer um, nada acontece, mas na mão de gente que tem intimidade, o Senhor opera sobrenatural. Quero liberar sobre a sua vida. Um cajado faz diferença na mão de quem tem intimidade com o Senhor. Ou seja, talvez você não precisa nem de um cajado, porque quando Deus olha, Ele libera uma palavra sobre a sua vida, aquela situação precisa se dobrar diante da palavra que Deus libera. Então eu quero acreditar que hoje Deus está olhando lá do céu. Ele disse: vou liberar uma palavra minha sobre essa casa, vou liberar uma palavra minha sobre esse povo da Vila Cléo, vou liberar uma palavra minha sobre essa igreja, e eles vão saber que eu sou o Senhor. Aleluia! Aí eles estão naquela situação, aí quando chega no 14, 21, diz que ele obedece a voz de Deus, ele toca, o mar se abre, o povo passa. Olha aí o homem desanimado, realizando agora algo no propósito estabelecido de Deus. O Senhor fazendo algo notório na vida deles. Só que ainda o texto vai continuando. A Bíblia diz que eles eram tão tristes e tão difíceis, que quando chega lá no capítulo de número 32, a Bíblia fala assim que Moisés sobe e vai falar com Deus. Aí o texto diz assim, que Arão ficou juntamente com o povo lá embaixo. Só que Moisés demorou a voltar. Aí a Bíblia diz assim, que Arão chamou todo o povo que estava lá e falou para ele assim: arranca os seus pendentes de ouro, tudo que vocês tenham aí, e fizeram um bezerro de ouro. O resultado foi esse. Viram milagres de Deus, porque o salmista diz assim no Salmos de número 103, versículo 7, é que Deus fez notório aos caminhos de Moisés e fez feitos ao povo de Israel. Ou seja, Deus estava com Moisés no seu caminhar, e eles, o povo de Israel, viram os seus feitos, as manifestações de Deus. Mas mesmo assim, aleluia, ainda decidiram trocar o Senhor. Como Jeremias disse, né? Arrancou, buscou uma cisterna que não tinha água. Esse era o resultado do povo. Aí quando chega lá no 32, a Bíblia diz que enquanto Moisés está lá em cima, e Deus falando com ele, dando os estatutos, os mandamentos, a Bíblia fala assim que Arão está lá no pé do morro, lá embaixo com eles, e de repente, a Bíblia fala assim que Moisés demora a voltar, eles impacientes com a demora, dão todas as suas joias, e dali sai um bezerro. E aí eles começaram a titular: amanhã vai haver festa, nós vamos celebrar ao Senhor que nos tirou lá do Egito. Só que na realidade eles estão transferindo esse poder e essa autoridade para o bezerro de ouro. Aí a Bíblia diz que Deus fica indignado. Aí o Senhor olha para Moisés e fala assim: desce depressa, porque o povo se perdeu. Desce depressa, porque o povo se perdeu lá embaixo. Aí a Bíblia vai dizer que ao decorrer da caminhada, quando eles estavam descendo, Josué escuta uns barulhos de alarido. Aí fala para Moisés: Moisés, estou escutando um barulho lá de baixo, mas não é barulho de festas, de coisas boas. Aí quando ele chega lá, a Bíblia diz assim que Moisés ficou tão irado que começou a quebrar, aleluia, e meu irmão, e Deus ficou tão irado com aquele povo, tão irado, que Deus olha para Moisés e fala para ele assim: Moisés, o negócio é o seguinte, eu não vou mais com vocês, porque se eu for com vocês, eu vou consumir todo mundo no meio do caminho, não vai sobrar ninguém, vou matar todo mundo. E o interessante nesse texto é que quando você olha para o capítulo 32, Moisés está entendendo o que o povo fez. E Moisés não está de acordo. Realmente, eles pecaram contra Deus. Fizeram o que não deveria fazer. Só que quando ele chega perto do Senhor, ele desenvolve uma ousadia tão grande. E que isso eu acho lindo. Porque ele fala para Deus: Senhor, o teu povo pecou. O povo errou. Mas perdoa o pecado deles. Dá uma nova chance para eles, Senhor. Eu não vou mais com eles, já disse. Vou mandar um anjo. Aí ele olha para ele: anjo não, Senhor. Anjo não. Aí ele fala para o Senhor assim: Deus,
é o seguinte: se o Senhor não perdoar eles, pode riscar meu nome do livro da vida. Eu te pergunto, você tem coragem? Eu tenho. Senhor, não, eu quero entender a audácia de chegar para um Deus Todo-Poderoso, saber que o povo é rebelde, que o povo é difícil, obstinado, e ele chegar para Deus, que pode consumir a hora que ele quiser, pode matar a hora que ele quiser, e falar para ele: ou o Senhor perdoa eles, ou risca meu nome do livro da vida. Aí Deus olha para ele e insiste com Moisés: eu não vou com vocês, vou mandar um anjo. Aí ele grita: anjo não. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Sabe por que ele diz isso? Porque ele era um homem de intimidade. Gente, quem nunca viu nada na vida, tanto faz Deus mandar anjo, a gente até vai se alegrar se Deus falar assim para nós hoje: eu vou mandar um anjo com você. Gente, se Deus falar que vai mandar um anjo para nós vamos se alegrar, vamos ficar felizes. Não vamos questionar nem a presença do Deus. Só que com Moisés era diferente, porque a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face. Olha o nível de intimidade de Moisés, que isso provoca até ciúmes dentro da casa de Moisés.
Gente, pensa comigo. Deus tem um coral no céu. De vozes, mais vozes, mais vozes, mais vozes. Perfeitas. O homem está preocupado em querer chegar para Deus e falar: ou o Senhor resolve o meu problema, ou se eu morrer, o Senhor está enroscado, vai perder o adorador. É para dar risada mesmo. Senhor, o que é isso? Como que é isso? Que ousadia que é essa? Mas é disso que Deus gosta. Aleluia! Olha, meu irmão, diga: aprenda a ser ousado. Aprenda a cavar dentro de você e a buscar essa ousadia. Porque quem é ousado vai viver coisas que os outros não vivem. Sabe por que a nossa vida é a mesma? Porque não tem ousadia dentro de nós. Não tem iniciativa para algumas coisas. A gente não é doido igual esses homens, igual Moisés, igual Asaf, igual Emã. E Deus gosta disso. Deus quer olhar para nós e ver uma reação. Eu vou terminar a minha pregação hoje com um texto que na realidade a gente não se costuma usar ele. Mas ele é uma forma e uma demonstração do amor de Deus pela igreja, por Israel. Que está lá em Cantares, capítulo 5, versículo 6. A Bíblia fala assim, que Deus tinha um jardim. Ele decide passear nesse jardim. Lá fala de Sulamita e de um homem. O amor dos dois. Aí a Bíblia fala assim que ele entra nesse jardim, ele colhe algumas mirras, ele faz algumas misturas dentro daquele jardim de leite com mel. E depois que ele termina de colher, ele vai em direção a uma casa. E dentro dessa casa, ele chega na porta. E lá dentro tinha uma mulher, adornada, bonita, com uma roupa preparada, aguardando o seu noivo chegar. E aí diz o texto que ele passa a noite chamando por ela. Só que ela está na sua cama, deitada, já havia tomado a decisão dentro do seu coração de se trocar. Estava adornada, mas acreditou que ele demorou. Ela foi e arrancou a sua roupa, que era a roupa de núpcias, tirou ela e colocou uma roupa de dormir. E disse: ele está demorando demais. E aí disse que ela ficou deitada. E ele está lá na porta. Só que a Bíblia diz que o coração dela, ela dormia. E o coração dela velava, desejando
ele tinha ido embora. Só que o cheiro dele tinha ficado no ar. Aleluia! E aquele cheiro provocou ela a dizer: eu não quero só o cheiro dele, eu quero a presença dele comigo. Aí a Bíblia diz que ela sai correndo pela cidade, pelas ruas, porque ela acredita que ela carrega o cheiro dele. E ela se sente segura, porque ela disse: eu tenho o cheiro dele comigo, nada vai me acontecer. E aí diz o texto que quando ela sai pelas ruas, eles batem nela, eles rasgam as suas vestes, ela é espancada pelas ruas, e ela sai gritando desesperadamente. Vocês viram ele? Se vocês encontrarem ele, diga que eu estou morrendo de amor por ele e que eu quero encontrá-lo, eu quero ficar com ele. Meu irmão, é isso que nós precisamos. Não só do cheiro de Jesus, nós precisamos é da presença dele. Aleluia, porque se a presença dele estiver conosco, meu irmão, nós faremos. O Senhor vai nos usar poderosamente se tivermos a convicção que a presença dele está conosco. Ora, candaraba, xuriandaraba. A gente se acostumou com alguns sinais de Deus. Nós nos acostumamos com um arrepiar de emoção. Enquanto o Senhor está dizendo: isso é muito pouco, porque eu quero que vocês tenham a minha presença. Porque presença provoca milagre. Aleluia! Olha para o teu irmão, diga: presença provoca milagre. Aleluia, porque o nome do Senhor tem poder nos céus e na terra. Nós carregamos a presença dele na nossa vida. Nós precisamos da presença. E é isso que Moisés disse: Deus, não me deixe sair daqui, porque eu não quero anjo comigo, eu quero que o Senhor vá comigo. Aleluia! Aonde eu for, eu quero que o Senhor entre comigo, eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu me recuso a andar sozinho. Nós precisamos dessa presença. Quem tem a presença de Deus, meu irmão, faz coisas sobrenaturais. Precisamos da presença. E como que a gente busca a presença? Como que a gente tem a presença? Precisamos buscar a presença, desejar por ela, abrir mão de coisas que impedem a presença de Deus de se apoderar de nós. Precisamos abrir mão, tirar do nosso coração. O Senhor nos chamou para nos relacionar conosco, para desenvolver intimidade conosco. Mas não se engane, Deus não vai manifestar a glória dele quando nós estamos de qualquer jeito. Deus busca uma igreja santa, porque a Bíblia diz que nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E nós estamos longe da presença. Nós precisamos pedir que o Senhor nos encha nessa noite. E se estamos cheios de tanta coisa, não tem mais espaço para Deus. O segredo primeiro é se esvaziar. Tem gente disposto a se esvaziar. Tem que ter lugar para a presença. Deus não habita em qualquer casa. Não mora em qualquer ambiente. Você não pode ter visitação de Deus. Não se alegre quando Deus te visitar. Porque Ele quer fazer morada. Deus não quer passar na minha vida. Ele não quer passar na sua vida. Ele veio para morar. A casa é dele. Tudo é dele. E quando você dá liberdade para Ele dentro de você, Ele vai se manifestar a teu favor. Ele vai derramar a glória dele sobre a sua vida. Ele vai te dar uma nova identidade. Ele vai manifestar o poder dele sobre você de uma maneira sobrenatural. Nós estamos vivendo em um tempo em que a gente
se contenta com qualquer coisa, com qualquer mover, com qualquer água rasa, enquanto Deus tem um rio para nós mergulharmos nele. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia. Eu venho declarar que não importa a crise, cristão passa crise também. Mas gente que confia em Deus chega lá. Aleluia. Eu venho declarar sobre a sua vida que o tempo de Moisés já foi. O tempo de Elias já foi. Tem uma fala que Deus disse para Moisés assim: Moisés, eu quero fazer de você uma grande nação. Aí ele fala assim: Senhor, eu só quero te conhecer. Eu só quero viver mais um pouco das suas coisas. Seu coração deseja o quê? O que a gente deseja em Deus? Só uma vida de rotina? Sair da nossa casa, vir aqui, escutar uma palavra e ir embora para casa? Porque se for só isso, não estou dizendo que você está errado. Mas eu quero dizer que Deus tem muito mais do que isso para você e para mim. Deus quer nos tirar de uma mesmice. Diga, a presença de Deus contagia, alastra, incendeia. Você lembra da inauguração da igreja lá em Atos capítulo 2? A Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E eles esperavam algo de Deus. Eles tinham recebido uma promessa. E eles tinham no coração dele: vai acontecer. Não tinha gente duvidando de que esse dia não ia chegar. Ele disse: Deus vai fazer. Nós vamos ficar aqui até que Ele faça. Olha a direção de Deus aí das consagrações. É até que Ele faça. A Bíblia diz que eles ficaram juntos. Perseveraram juntos. Diz que Deus decidiu manifestar a glória dEle. Foram cheios, foram batizados com o Espírito Santo. Aleluia! A Bíblia diz que eles falavam em outras línguas. Quem olhava para eles diziam: eles estão bêbados. Mas tinha uma presença sendo derramada naquele lugar. E eu quero liberar sobre a sua vida que é essa presença que nós vamos buscar ela nesta noite. Aleluia! Porque nós precisamos tê-la na nossa vida. Porque quem tem a presença, meu irmão, Deus usa. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus. Tem uma presença sobre a sua vida. Receba ela nessa noite, em nome de Jesus. Alegra seu coração, porque você carrega uma presença dentro de você. Precisamos buscar essa presença nessa noite. Feche os seus olhos, fala com o Senhor. Primeiro passo para se ter a presença de Deus é ter desejo por ela. Gente que não deseja a presença não chega em lugar nenhum, porque você pode olhar todo mundo ao seu lado tendo desejo. Mas se você não provocar isso em você, você só vai olhar alguém com uma presença. Mas quando a gente tem a presença na nossa vida, o nosso dia é diferente. A nossa caminhada muda. Tem gozo, tem alegria de Deus no nosso coração. Tem motivações para a vida. Jesus está nessa casa. Amém? Você não vai morrer debaixo de tristeza, debaixo de angústia.
Deus te trouxe aqui hoje para dizer, tem uma nova história para você. Tem um tempo novo para sua vida. Amém?